Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. É uma honra poder estar aqui nessa noite, poder retornar a essa casa. Estou tão feliz com essa oportunidade. Pastor Bauer, pastora Raquel, muito obrigada por terem lembrado de mim. Eu amo a vida de vocês, amo essa igreja. Acredito que todos aqueles que são aqui da Baixada Fluminense sentem-se como se estivessem com uma dívida de gratidão pelo Ministério Rema, né? Eu estava ali sentada e lembrando quantas batalhas essa igreja já travou. No mundo espiritual, eu me lembro de campanhas e campanhas sobre quando ainda era pecado falar de política. A pastora Raquel Dias já falava abertamente sobre isso e orava sobre isso. E eu vejo assim, essa igreja como uma igreja muito desbravadora, uma igreja muito visionária. Eu me lembro quando eles passaram para cá, para esse templo, ainda em construção, e eu me lembro que não havia uma quantidade de membros no sentido de que fosse para preencher cada metro quadrado desse lugar, o que provava que toda a construção e todo o investimento realizado aqui sempre era feito projetando no futuro. Porque a palavra do Senhor é clara sobre como nós devemos trabalhar acerca disso. E é o próprio Deus que estabelece esse padrão, dizendo, né, o meu justo viverá da fé. E fé é isso, né? É ter expectativa no futuro, tomando atitudes no presente. Isso é uma fé verdadeira. Então, uma igreja de fé, uma igreja brava, uma igreja forte, poder estar aqui hoje é uma honra muito grande. 30 anos, dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: além de culto. Isso, porque acima de tudo isso aqui é um culto e o culto está acima de tudo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: além de culto, hoje você está fazendo história. Você está fazendo história. 30 anos dessa igreja, vocês estão fazendo história. Uma história muito bonita, uma história digna, uma história honrada, uma história limpa. Deus abençoe todos os pastores desse ministério. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja. Eu quero dar uma glória a Deus em especial hoje por esse ministério de louvor. Deus abençoe. Que primor, né? Talvez você está aí olhando tipo assim, vou fingir costume. Eu não consigo. Eu não consigo. Ensaiaram muito, tocaram muito e estão fazendo para a glória de Deus. É perceptível a entrega de vocês. Missionária Priscila, Deus abençoe sua vida. Eu amo algumas características em você que são visíveis. Você não aponta hipocrisia para nada que faz, para nada que é. Normalmente isso é um problema, mas para Jesus não. Para Jesus isso é maravilhoso, porque Jesus não dedicava nem 20 minutos de conversa para fariseu. Mas para pessoas sinceras, ele sentava, sabe? Deus continue abençoando sua vida. Louvar a Deus pela vida da pastora Daniele. Você me lembra, é um arauto, né? Você tem uma imponência, uma autoridade tão grande sobre a sua vida, que é impossível ter isso só com estudo. É impossível ter isso só com uma comunidade de fé. Você tem isso na vida, né? Deus continue preservando você, tua casa, tua família. Tem mais um, é Felipe. Deus abençoe Felipe. Cadê você? Felipe, Deus te abençoe. Veio na beca do Ministério de Louvor também. Eu e você estamos na paleta, Felipe. Louvado seja Deus. Todos os amigos, irmãos que estão aqui. Ai, Camila, calha a boca e pregue logo. E você tome conta de sua vida. Paulo, ele dedicou aos Romanos, capítulo 16, mais de 15 versículos só para agradecer pessoas que cooperavam com a obra de Deus. Então, irmãos, a quem honra, já diz minha cunhada, a única moeda que paga honra é a honra. Então, a quem honra, honra. Deus abençoe pastor Tiago, Martinha, todos os pastores, pastora Janete, meu amigo pastor Adriano, não posso fingir costume, comia calabresa comigo. A gente no churrasco não tinha nada. Quando tinha era uma linguiça de paio numa churrasqueira elétrica. Você tá chique hoje, amigo, mas eu vou falar porque a gente tem uma história. A gente botava uma calabresa ou um paio numa churrasqueira elétrica de... Vocês sabem o que é uma churrasqueira elétrica? Aquela que só tem uma greta, assim? Você sabe? Não, porque vocês estão com a cara, se fui pobre, não me lembro, que eu não estou entendendo. E a gente colocava e
O Adriano e alguns amigos que estão aqui, como o pastor Manassés, Loyola, eles são a prova, Glaciele, né? De que realmente não é o que você come, mas é com quem à mesa você se assenta, que faz diferença. E eu louvo a Deus porque está aí um amigo que hoje a gente come melhor, mas que nunca se importou com o que tinha no prato, mas como era servido. Está aqui ele, Glaciele. Glaciele cuidava de pizza brotinho na frente do Justiniano Fernandes, ali no Ponto Chique. Tem alguém aqui que já estudou no Justiniano Fernandes? Isso, não fez de costume não, minha irmã. E a Glaciele fazia ali as pizzas, e tinha dia que eu estava numa prova, rapaz, e eu queria tanto comer uma coisa diferente, daqui a pouco, na hora de ir embora, o que sobrava, que não vendia no dia, não dava para segurar muito no outro. E aí ela pegava e passava lá em casa e me entregava ou a pizza ou o escondidinho de carne. Tu lembra disso, Glaciele? E eu dizia, Deus, obrigada, porque, como diz uma amiga minha, o Senhor não é fútil, mas é detalhista, né? Pizza essa que minha mãe fornecia. Era como a gente trabalhava. Minha mãe trabalhava fazendo pizza brotinho. E aí o garfo ela furava, fazia isso na área de serviço lá de casa, lembra? E mandava a Larissa. Cadê você, Larissa? Diga glória a Deus. Larissa era adolescente e ia entregar, fazer a entrega das pizzas. Como é que era, hein, Glaciele? Tu lembra? Chegava adolescente, irmão, adolescente. Ô, raça. A gente dependendo da venda daquela pizza, e a Larissa chegava e fazia assim para a Glaciele. Estende a mão, Tiago. Toma. Mas era o cansaço de ter que sair de lá da outra ponta da Metalonita até o Ponto Chique a pé, para poder fazer a entrega, que era só uma delas, porque ela ia, às vezes, entregava em outros lugares. Minha irmã, Deus te abençoe. Você é uma bênção. Está aí casada, meu cunhado Jonatas. Diga aleluia, Jonatas. Aleluia. Poder estar aqui com família e amigos. Enquanto cantavam aqui sobre a igreja, quem me ajudou muito na igreja local e a servir a igreja, eu fiquei tão feliz quando eu entrei e vi ela aqui. Cadê ela? Carla Tassion, cadê você? Ali. Essa aí é a amiga que andou muito comigo de avião, se hospedou em muito lugar bom, mas antes de tudo isso, a gente arrastava a mala até o ponto de ônibus. Lembra disso? No ponto a gente ia para a rodoviária. Tu lembra dessa viagem com mala? Aí eu inventei nesse dia, porque a prova era grande, eu disse assim, Carla, vamos fazer um propósito. Carla, por que eu fiz aquilo? Olha o propósito, eu disse assim, Carla, a guerra está muito grande, nós vamos fazer um propósito que eu vou colocar aqui para despertar. De 1 hora nós vamos orar. Mas eu não me dei conta, irmão, de viagem, de nada. Você não tem horário para dormir nessa logística aí de ministério evangelístico. E a nossa pegada era grande, você tem noção, ó, saí de casa, arrastava a mala de casa até o ponto, do ponto até a rodoviária Novo Rio, da Novo Rio pegava um ônibus para poder ir para outro lugar. E aí a gente nessa pegada, a gente só ia, já chegava já para tomar banho, trocar de roupa e ir para a igreja, lembra disso, Terra? Então não tinha tempo de dormir. Aí olha o que eu inventei, de orar de 1 hora. E nunca gostei de oração requenguela, era oração mesmo, sabe? Gente, o único tempo que tinha para dormir, quando a gente estava quase dormindo, o relógio despertava. Carla, vamos orar. Eu já nem sei mais, eu acho que tinha hora que a gente orava, Deus, recebe meus pecados. Ah, perdão, Senhor, perdão. Olha, mas amiga, Deus viu, valeu a pena, aleluia. Te amo, viu? E tantos outros que estão aqui, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quero só fazer menção aqui também do pastor Daniel, da sua esposa, missionária Rosi Duarte. Você está bem, Rose? Não, você não faz essa cara para mim, não. Você está bem do ciático, Rose? Já foi curada? Já? Amém, amém. Rose também já me acompanhou muito em viagem, muito, muito, muito. E um dia o hotel pegou fogo. João, capítulo 21, vai procurando aí que eu vou te contar isso. Perdão, João 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. 3:30 da manhã, 6 graus em Porto Alegre. Muito frio. E a gente de pijama. Aí o hotel começou a soltar o alarme. E eu pensei que era um teste, abri a porta para ver, mas tinha fumaça para tudo que é lado.
Irmãos, um alarme tão alto, mas a Bíblia diz que o justo deita e dorme. Não conheço mais justa que aquela dali. Mais do que aquela dali eu nunca vi, não. Pastora Raquel, esta mulher com um alarme de incêndio, as pessoas correndo de um lado para o outro, 3 carros de bombeiro, a gente no 7º andar, dormindo profundamente. Rose, levanta! Por que, Camila? O hotel está pegando fogo! Ela disse, isso deve ser teste, se acalma. Eu falei, bom, se é teste, os bombeiros vieram participar. Tá todo, levanta! Rose levanta, Rose um problema de ciático terrível. Sempre andando devagar. Aeroporto devagar, jantar devagar, igreja devagar. Mas nesse dia, Felipe, eu abri a porta, só disse para ela, pegue os documentos. Só isso que eu disse. Quando eu disse, cadê Rose? Foi descendo as escadas, eu dei para ela uma lanterna no celular para ela iluminar o caminho. Acho que ela entendeu que era para iluminar o caminho só dela. Meu irmão, ela desceu e eu fui indo atrás e ela na frente. Quando chegou lá embaixo, eu falei, tu foi curada, né, Rose? Que interessante, foi curada a pastora Raquel Dia. Está aqui hoje, curada para a glória de Deus. Amo muito, grande intercessora, é uma honra te ter aqui, amiga. Vamos ao texto. Isso aqui é para dar uma desanuviada. Ô, glória. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 23 em diante, e eu vou comentando os demais aí com vocês, tá bom? Eu estou um pouco resfriada, aí você não repara não. Se você vê eu pegando o lenço, você me ajuda. Você faz um barulho de glória. Não me deixa passar vergonha não, você me ajuda. Isso. Vamos lá, versículo 23. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Preste muita atenção. E foi isto que fizeram os soldados. Mas no versículo 24, João está dizendo que isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Está escrito, escritura ou palavra aí na sua Bíblia? Então, isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Aqui você sabe que é a palavra. Então, só para a gente ficar numa versão só, quando eu pedir para completar, você diz palavra, para que se cumprisse a palavra. Pronto, isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Só que veja, João diz, foi o que fizeram os soldados. Então eu te pergunto, quem fez isso? Mas eles fizeram porque sobre Jesus havia uma. Versículo de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse quem? Isso, para que se cumprisse a palavra. Ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verso 31. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados de lá. Versículo 32. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro
e do outro que com ele fora crucificado. Mas, chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a palavra, que é a Escritura. Vamos lá? Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Esse é o momento mais importante antes da ressurreição da história de Jesus Cristo. Jesus, ele se preparou durante toda a sua vida aqui na terra para esse momento. Lembra, por exemplo, no primeiro milagre nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho, lembra? Maria deu uma palavra, ela disse assim aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser, tudo que ele mandar. E aí ele responde a ela dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A hora que ele se referia era exatamente essa hora aqui. Porque todos os seus 33 anos e meio de vida aqui na terra, habitando em forma humana, mesmo sendo filho de Deus, todo ele foi projetado para viver esse momento, para cumprir o evangelho dele, escrito por João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se preparou fisicamente, humanamente, para esse momento. Tudo na vida dele girava em torno do propósito que sua vida carregava, que não era curar, não era fazer milagres, não era dar vista aos cegos, poder de audição aos surdos ou de fala aos mudos. Não era. Tudo isso ele fazia em decorrência do chamado. Tudo isso ele fazia em consequência de quem caminha para atender o propósito culminante da salvação. Na verdade, todo milagre operado por Deus, e só ele faz milagre, deve ser acompanhado por um propósito maior do que o efeito de ser curado. Por exemplo, o que sustenta o evangelho, como nós cantamos aqui, a igreja, há mais de 2000 anos, não é o efeito que ela produz, é a causa que ela carrega. Uma igreja, por exemplo, que caminha por efeito, não chega aos 30 anos de idade. Uma igreja que vivesse pelo efeito e não pela causa do evangelho, jamais ultrapassaria mais de 2000 anos de existência sobre a terra. O que leva a igreja a ser quem ela é que ela se move pela causa e jamais pelo efeito. Agora veja, quando nós estamos comprometidos com a causa, o efeito não é uma necessidade, ele é uma consequência. Então as curas são consequência. A prática de assistência social, consequência. A entrega comunitária, caindo na graça do povo, consequência de uma única causa, o Evangelho de Cristo. Ele é o centro, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Oh, aleluia. Ele é, e fora dele todo o restante ou é efeito ou é adorno. A causa é ele. Quem morreu, morreu por ele. Quem viver, deve viver para a glória do nome dele.
Paulo vai resumir essa obra escrevendo a carta aos Romanos, dizendo, porque dele, por ele, são todas as coisas. Tudo deve apontar para ele. Tudo deve dizer a respeito dele. No final do culto, devemos lembrar do nome dele. Se foi bom, devemos louvar a ele. Se o pregador pregar bem, devemos dizer, glória ao Deus que usa. Glória a Jesus que faz. Se for ruim, devemos pedir misericórdia a ele. Dele é a misericórdia, dele é ações de graças, dele é o louvor. A palavra de Deus, ela é clara acerca da biografia do próprio Cristo, dizendo, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. Logo, toda visão egocentrista tem que sair do culto e da igreja. A gente acha que não, mas a verdade é que às vezes celebramos muito mais o efeito dos louvores que apontam para o que ele faz, do que de fato a glória que aponta para quem ele é. E sem perceber, vamos cultivando uma cultura onde Deus deve trabalhar por mim para me fazer feliz. Isso é tão verdade que hoje quem não está feliz no evangelho, desvia-se. Se não está feliz na igreja, troca. Se não se sente realizado no chamado, tente outra coisa. Verdade ou não? E, na verdade, isso tudo faz parte de uma visão que se desvia dele. Quando um crente se desvia do chamado, do propósito, da igreja, seja o que for, ele só evidenciou um desvio de conduta que já estava sendo cultivado por uma adoração equivocada há muito tempo. Há muito tempo. Tudo que você tirar dele como centro vai criar problema para você. Não passamos a nos conhecer à medida que nos conhecemos. Vou repetir. Não passamos a nos conhecer à medida que nos conhecemos. Só passamos a nos conhecer à medida que o conhecemos. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer saber dele. Mesmo sabendo que jamais terá visão plena de quem ele é. Jamais. Camila, nem se eu viver 1000 anos e estudar 1000 anos, nem se você viver 1000 anos e estudar 1000 anos. Como compreender um Deus que quando olha para o céu, diferente de qualquer outro, não faz assim, mas faz assim? Ele ajunta todas as águas e o profeta Isaías diz que elas somam apenas uma gota na palma de sua mão. A terra é o estrado dos seus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? Então, ainda que dedicássemos toda a vida para conhecer, isso só nos afomentará o desejo de conhecer mais. Então, na verdade, quanto mais você conhece Deus, melhor você conhece a si próprio. E Camila, como que isso acontece? À medida que eu vou conhecendo Deus. Então, veja, volta para Paulo aos Romanos. Porque dele, por ele, para ele, são todas as... Fala isso numa cultura ocidental como é a nossa hoje, naquela ideia de que eu vou para o culto para receber. E isso não tem nada a ver com o culto que já foi instituído pelo próprio Deus a Moisés. Ele disse, Moisés, fala para o meu povo que quando eles vierem, não se apresentem diante de mim com as mãos. Tira da cabeça deles a ideia de que eles estão vindo me encontrar para eu dar. Coloca na cabeça deles a ideia de que o adorado sou eu. De que a majestade é minha. De que eles não venham para receber. Vamos falar a verdade, irmãos. E eu só estou tendo autoridade para falar o que eu estou falando aqui, porque essa também é a minha realidade. Fala a verdade, quantos de nós, ao sair de casa e vir para o culto, a nossa palavra, quando alguém pergunta, e aí, está indo para o culto para quê? A gente diz, vou lá receber uma bênção. A nossa visão, ela é muito egocentrista. Estou indo lá para receber. Estou indo lá para Deus falar comigo. É sempre de lá para cá. E, na verdade, a ideia de culto não tem absolutamente nada a ver com o que eu recebo, mas tem a ver com o que eu vou entregar. E aí eu já não estou falando de ofertas, não precisa ficar preocupado, que tem gente que já está assustado. Eu estou falando sobre a sua devoção, sobre a sua entrega. Mas a falta de conhecimento da palavra e de como a única maneira de Deus ser conhecido é por intermédio da sua palavra. Vamos lá? A única maneira de Deus ser conhecido é por intermédio da sua palavra.
Não sou eu não, é a própria Bíblia que prova isso em João capítulo de número 15. Mas vamos lá, a única maneira de Deus ser conhecido é por intermédio da? Por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra eu conheço. Quanto mais palavra, mais conhecimento. Quanto menos palavra, menos conhecimento de quem ele é, do que ele gosta, do que ele faz, de como ele deseja ser adorado. E aí a gente está desenvolvendo sem perceber uma cultura onde Deus tem que falar comigo, Deus tem que me entregar, eu estou vindo para receber, e etc, etc, etc. E isso tudo, na verdade, é fruto de quem já está se envolvendo pelo efeito e não pela causa. E evangelho nunca foi pílula da felicidade. Marcos capítulo 16, versículo 24 em diante. Disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, o problema é que a gente confunde a espontaneidade do convite. Olha, se alguém quiser, gente, vamos falar a verdade, tem critério no se alguém quiser? Tem critério? Se alguém quiser, tem alguma regra? Se alguém quiser, Jesus disse claramente, se alguém quiser, significa que qualquer um que tiver disposição, vontade, que desejar, pode vir. Foi ele mesmo, não foi a religião, não é o que você entende como igreja, foi ele mesmo que disse, quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo? Eu não mando embora ninguém. Agora o restante do versículo de Marcos deixa claro para a gente, porque aí ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, só que aí agora os critérios começam a aparecer. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, então não é de hoje que o povo quer seguir não é de hoje que você quer se envolver por causa do efeito. Isso acontece desde sempre. Enquanto Jesus alimentava o povo, ele dizia, eu sei que vocês não estão vindo, não é nem pelos milagres que eu faço, mas é pela comida que eu dou. A necessidade tira a nossa noção de prioridade. Olha isso. Aí ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, portanto, vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, perdeu. Olha que legal, vamos interpretar o texto. O que ele está dizendo é o seguinte, qualquer que vier pensando em ganhar, mesmo que chegue, é perdedor. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Mesmo que tome a Santa Ceia, é perdedor. Mesmo que pertença ao rol de membros, é perdedor. Mesmo que tenha carteirinha de mais de 30 anos de membro, é perdedor. Se a motivação do coração é seguir para ganhar, mesmo que seja pregador, é perdedor. Mesmo que seja pastor, é perdedor. Mesmo que seja missionária, é perdedora. Mesmo que tenha dons, se a ideia for ganhar, perde, mesmo que chegue. Agora, olha em contrapartida a isso que ele vai dizer. Porém, se para chegar, se para me seguir, no caminho você tiver que perder, aí ele está dizendo, considere-se vencedor. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, vos digo, qualquer que me seguir para ganhar, perde. Mas todo aquele que perder para me seguir, ganha. Então, olha o que ele está dizendo. Tem gente que vai chegar e não vai ganhar. Tem outros que ainda não chegaram. Mas só de estarem caminhando com a motivação certa. Eu vou falar bem rasgado para todo mundo entender. Você vem para cá, ainda não casou, mas a motivação está certa. Vou consertar minha vida, vou casar. Jesus está dizendo para mim e para você. Se na caminhada tiver que renunciar a alguma coisa que te impede de chegar, e se a disposição do seu coração é, vou renunciar, considere-se um vencedor. A chegada não é um lugar. A chegada é o lugar que Ele tem em meu coração. Aonde ele estiver, ali eu cheguei. Agora olha que coisa interessante. Jesus nunca disse eu sou a chegada. Ele dizia o quê? Eu sou o... Tudo que você vive, tudo que você vê, tudo que você tem, precisa estar, na caminhada. Não é quando eu fizer, não é quando eu chegar, é decidir no coração e caminhar para executar o que o coração já decidiu para a glória de Deus. Então tudo aponta para Ele, deve ser por causa dEle. Falando isso,
Você precisa entender, eu já vou entrar aqui, mas você precisa entender isso aqui. Deus não tinha e não tem obrigação nenhuma de, na criação da sua existência, estar pensando em você no dia que te fez. Se você não gosta, enquanto eu digo isso, isso já aponta o equívoco do seu coração. Qual o equívoco? De achar que Deus tem que trabalhar por você. A Bíblia diz que Ele é a sua palavra, ela não volta vazia, antes vai e faz o que lhe apraz, e porque Ele é fiel a ela, não pode negar-se a si mesmo. Só para você entender isso aqui, diga assim: Deus não luta contra Deus. Ele não luta contra Ele mesmo. Tudo que está na sua palavra, Ele vai corresponder. Se estiver na palavra, Ele vai corresponder. Então, a única maneira de conhecer Deus é conhecendo a sua palavra. E a única maneira de obter de Deus resposta é conversando com Ele na sua. Vai ouvindo aí. Camila, por que eu não estou descobrindo o propósito da minha vida? Por que eu não me sinto no centro da vontade de Deus? Porque você tem procurado coisas que façam sentido para você. Você está procurando um caminho que faça sucesso para você, que dê dinheiro para você, que faça você ter prestígio diante das pessoas, respeito diante da sociedade, desde a roupa que você veste até o tipo de comida que você coloca na mesa. Normalmente, quando a nossa motivação é ser feliz, você só quer fazer coisas que façam sentido para você. Você não emite uma opinião que desagrade a maioria dos seus seguidores. Porque você vive para ser feliz. E quem quer ser feliz não quer ser criticado. E quem não quer ser criticado não emite opinião. Você cuida de tudo para preservar sua paz. Para preservar seu nome. Você quer um emprego que te dê status social. Você quer amigos que te coloquem no topo da network. Eu não estou te criticando, eu estou falando da realidade da nossa humanidade. Quem não quer morar numa casa melhor, ter um bom carro? Eu não sou hipócrita. Só que quando a nossa motivação é caminhar para coisas que fazem sentido para a gente, nós seremos infelizes de toda maneira. Por quê? Porque não fomos chamados para fazer sentido para a gente. Você repetiu comigo a carta de Paulo aos Romanos. Porque dele, por ele, para ele são todas as... Agora responde para mim com inteligência. Partindo desse princípio, o que move a mão de Deus? A glória dele. Amém ou não amém? Então vou te fazer uma pergunta só para ver se você está acompanhando o raciocínio. Quando Deus te criou, Ele estava pensando em quem? De novo. Quando Deus te criou, Ele estava pensando em você? Estava pensando em quem? Aí eu te pergunto. Como pode Ele pensar em fazer alguma coisa para a glória dele e essa coisa dar errado? Só que você tem que fazer a pergunta. E por que está dando errado, Camila? Porque você não está funcionando para a glória dele. Mas você está funcionando para fazer sentido para você, para fazer sentido para a tua família, para fazer sentido para os teus seguidores. E sem perceber, está cultivando a ideia de que quando você chegar no topo, seja de sucesso ministerial, seja de sucesso financeiro, seja de sucesso familiar, você está configurando a ideia ilusória, equivocada, e o Espírito de Deus está aqui, Ele vai te convencer. É ilusória, é utopia e é equivocada. Quantas pessoas que podiam estar hoje aqui agora, desfrutando de alegria verdadeira, no centro da vontade de Deus, mas não conseguem. Por quê? Condicionaram a sua alegria para aquilo que faz sentido para elas. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver X na conta, quando eu tiver carro, quando eu casar. Engraçado que você ainda diz que é servo de Deus, porque você não tem nenhum outro ídolo. Aí você diz assim: não, eu sirvo a Deus. Mas e se nessa noite eu te disser que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: ídolo de madeira não vejo mais você servir, de gesso também não, mas está mais complicado de quebrar a idolatria. Por quê? Porque de um tempo para cá você se tornou servo da tua consciência e não da minha vontade. Você só faz o que faz sentido para você, só quer o que quer que faça sentido para você, e não está percebendo que o que está atrapalhando a tua
alegria não é falta de dinheiro, é ausência do gozo da salvação, que tu já não sente há muito tempo, porque parou de funcionar para a glória de Deus, parou de fazer para a glória de Deus. Antigamente tu lavava a louça cantando, agora que Deus redobrou a comida, redobrou a louça, tu murmura da louça. Tu não podia ter filho, Deus abriu tua madre e te deu mais de 3, agora tu reclama da quantidade de prato. Por quê? Porque tu deixou de funcionar para a glória dele e começou a cultivar a ideia de que quando tiver isso, quando conquistar aquilo, quando for assim, quando for assado, você vai ser feliz. E gente, vamos falar abertamente, eu ainda nem estou entrando totalmente no espiritual não, vamos falar abertamente. A verdade é que se dinheiro fosse a resposta categórica da felicidade, os mais providos e abastecidos dele não davam cabo da própria vida. O maior índice de suicídio não está entre as classes inferiores. O mais alto índice de suicídio está entre os mais abastados de recursos financeiros. Quer saber por quê? Porque você cultiva a ideia ilusória de quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu entrar, quando eu conquistar. E aí sabe o que o dinheiro faz? Ele a tudo responde. Quando você conquista, quando você tem, quando você entra e o vazio continua. Quando você conquista, quando você tem, quando você entra e a depressão continua. Quando você conquista, quando você entra, quando você tem, e o desespero continua, a falta de propósito continua. Aí você tem certeza que não era nada que te faltava de fora, que te preenchia dentro, mas era tudo que tu carregava dentro que te dava valor ao que você tinha fora. Pegue alguém que tem alegria do salvo, pegue um crente que conheça o que a palavra de Deus diz sobre ele. Se tem picanha maturada, ele dá glória, e se for sardinha frita, ele dá aleluia. É ele que dá valor ao que ele tem, não são as coisas que ditam o valor dele. E qual é a única forma, Camila, disso se tornar uma realidade na minha vida? Fazendo o que disse Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Vai botar uma roupa, pergunta para o Espírito Santo: tu te agrada dessa roupa? Vai fazer uma comida, chama ele para a mesa e diz: Espírito Santo, fica conosco aqui na mesa com essa comida. Vai usar um carro velho, Espírito Santo, é velhinho, mas é meu. Abençoa a gasolina, não deixa dar pane não. Chama ele para tudo. Anda cantando, levanta adorando, lava a louça intercedendo, penteia o cabelo dos filhos abençoando, manda para a escola intercedendo. Um crente que sabe o que Deus deseja, funciona para a glória de Deus. Eu já levantei quantas vezes de cinema porque eu falei: isso não é para a glória de Deus não. Levantei na hora e saí. Quantas vezes a gente está com o controle na mão vendo um filme que parece legal, daqui a pouco o Espírito Santo faz a pergunta para a gente: vai continuar vendo? Pode ver, só que eu vou sair. Aí a gente diz: não sai não, fica. Aí a gente muda o canal da televisão. O Senhor está dizendo para quem está hoje aqui: quando tu funciona para mim, tu é feliz independente do que tu tem. Quando tu entende o propósito que tua vida carrega, você não espera ter para ser, porque você sabe quem você é independente do que tem. É no ônibus, ela está glorificando, é lavando a louça, ela está bendizendo, é lavando a roupa, ela sente a presença de Deus. Tem mulheres aqui que têm revelação a nível Brasil, enquanto estão passando pano na casa. Quando você está fazendo para a glória de Deus, Deus se relaciona, Deus fala, Deus se move, Deus vem. Como conhecer a vontade de Deus? Davi disse: como pode o jovem aprender em que caminho ele deve andar? Observando conforme a sua lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Pedro vem de uma noite frustrada. Lucas capítulo 5, fracassada. Jesus disse para ele: voltai ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançaremos a rede. Aí você está aqui hoje fazendo uma lista para Deus. Precisa de plano de saúde, precisa de um carro, precisa de uma porta de emprego. Aí você vai precisar dessa lista mesmo para poder dar baixa em cada coisa. Mas se tu saísse de casa hoje e dissesse assim: Deus, hoje eu estou igual o centurião.
Basta apenas uma palavra. Uma palavra, e eu sei que ela vai entrar e vai preencher o que precisa ser preenchido, fazer o que precisa ser feito. É a tua palavra. Agora vamos lá. O que é a palavra? A pergunta não deveria ser o que é a palavra, a pergunta deveria ser quem é a palavra. João vai dizer, capítulo 1, no princípio, essa é a biografia de Jesus Cristo. Totalmente diferente da de Mateus, totalmente diferente da de Lucas. Olha a de João, totalmente diferente. Porque quem está mais próximo conhece mais. Quem conhece mais escreve melhor, fala, desculpa, Senhor. Ele mesmo que diz acerca de si próprio, identidade resolvida, o discípulo a quem Jesus amava. E é verdade, no dia do Calvário não sobrou um. Só ele. Lá na ponta, lá em cima, vivendo tudo junto. E ele vai começar a biografia de Cristo de uma maneira totalmente diferente. Ele começa assim. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então vamos lá. Ele está falando de quem? Isso, ele está falando de quem? Aí ele começa dizendo, no princípio era o Verbo. Então ele está dizendo que Jesus é a palavra. Amém ou não amém? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus disse o que João está dizendo, por isso ele tem autoridade para escrever. Quando ele disse, vou para o meu Pai, aí Filipe disse para ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, ora, até agora tu não vês o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Então no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. E ambos são a palavra. E só se manifestam pela palavra. E só reagem através da somente pela palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nele estava a vida. Então vamos lá, irmãos. A razão da vida, o propósito da vida e o sentido que você procura para a vida que você tem. Se eu te disser que você encontra todo ele aqui. Então vamos falar a verdade? Não é que você não sabe aonde está, você tem preguiça de se relacionar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Davi disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Nele estava a vida era a luz dos homens. A vida, o sentido que você procura, o que sua alma almeja, está na palavra. A vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas. Jesus deixou muito claro, vós sois o sal da terra e mas ele disse em João 15, isso só vai acontecer se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vós. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens do mundo e a luz resplandeceu nas trevas. Camila, o que isso tudo tem a ver com João 19? Tem tudo a ver, para de ser irritante. Vamos chegar lá. A vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas. O que João está dizendo aqui? Ele está complementando um alcance visionário que Mateus não descreveu, que Lucas não descreveu. Ele compreende a revelação de Jesus Cristo, não só no nascimento, na conceição virginal de Maria, mas em Gênesis 1. Porque se ele chegou ao conhecimento de que a revelação de Cristo foi dada a todos os homens por intermédio do que ele fez e de quem ele é, através da sua palavra, então ele compreende, abre aspas para o que eu vou dizer, a data de sua existência a partir da consciência de João, não no ventre de Maria, mas desde Gênesis 1. E aí você vê o que está escrito em Gênesis 1 e vê que está tudo conectado, que ele está certo na biografia. Olha o que está lá em Gênesis 1. No princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, igual esta alma de algumas pessoas que querem resposta. E quer que o Itaú dê a resposta.
Quer que o Bradesco dê a resposta. Quer que o anel de noivado e casamento dê a resposta. Quer que o supermercado dê a resposta. E o Senhor está dizendo, enquanto você procurar resposta fora de mim, é assim que você se sente, sem forma, vazio, perdido. Havia trevas sobre a face do abismo, vem comigo. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Em outras versões, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, presta atenção, havia trevas, completa aí para você entender a dinâmica comigo. Havia, vem com vontade, havia trevas. Veja que trevas para Deus não está relacionado a rituais da malignidade como você pensa. Trevas para Deus está ligado à obscuridade do que não manifesta nada. Por isso que para Deus, e para o entendimento de quem é espiritual, as maiores trevas não são os rituais de malignidade que alguém te ensina, ou que alguém faz. A maior treva que consiste no mundo e no homem é a treva da ausência do conhecimento, da ignorância. Olha aqui a obra do diabo. O príncipe desse século, quem é? Quem é? O mundo jaz no maligno. No maligno quem? Quem está falando? É ele, o maligno é ele. O mundo jaz no maligno. E qual é a obra prioritária dele? Jesus deixou isso claro. O príncipe deste século, ou deste mundo, lhe cegou o quê? Ensinou eles a cheirar cocaína, é isso que a Bíblia diz? Ensinou eles a viciar pornografia? Ensinou eles a desenvolver adultério e prostituição? Isso aí, meu irmão, é parceria da carne. Diabo não precisa dar curso para ninguém pecar. Diabo não precisa ensinar ninguém a usar droga. Ele não perde tempo com isso, não. Ele não perde tempo ensinando como é que faz carreira, não. Não. A obra dele é uma só. Ele trabalha com prioridade. O restante quem faz é a parceria da tua carne. Aí vamos lá. O príncipe deste século ensinou a fazer magia. É o que diz? O príncipe deste século ensinou o poder de costurar e de botar não sei quantos palmos. É isso? O príncipe deste século trabalha só com uma coisa. Ele cegou para que não cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. Então o diabo cega o entendimento para que não cheguemos ao conhecimento da verdade, que é a única pessoa que liberta. Eu vou falar um negócio muito sério aqui. O diabo, ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas. Então veja, um homem natural, mas inteligente, ele trabalha sobre influência do cão, mas na sanidade, se houver saúde mental, é difícil até a possessão demoníaca. Porque ele precisa cegar o entendimento de cognitivo, de consciência, para conseguir executar com tamanha liberdade. Então entenda, é um nível de permissividade de quem é ignorante, para que Satanás possa completar a obra. Gente, Judas, vem comigo. Está lá na celebração da última ceia, o ato cerimonial. Jesus vai lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Aquele que mete a mão no prato comigo, eu quero me trair. Ele vai lá, molha o bocado no prato. Jesus olha para ele e diz, o que tens a fazer, faz-o logo. Como quem diz, já que não se arrepende, já que não se converte, então vai e faz o que você quer fazer. Ele traiu Jesus, escuta, estava à mesa, tomou do cálice, comeu do pão, viveu aquele momento. Só que olha isso aqui, Satanás só o influenciava. Foi quando ele consentiu na traição, levantando-se da ceia para entregar Jesus, que o texto vai dizer assim, e tendo Judas levantado e saído, entrou Satanás nele. Então antes ele só influencia. Enquanto ele influencia, Jesus está ministrando de um lado. Por ele não se arrepender, aquilo que outrora era influência, pela permissão de seu ato, agora vai se tornar possessão. Nem todo endemoniado fica grunhindo. Judas, por exemplo, levantou na classe, saiu na classe e estava possesso. Por quê? Ignorância. Uma área da mente que não deixava a palavra de Deus entrar. Volta para Jesus.
A terra era sem forma e vazia, havia trevas. Então as trevas mais densas não são os rituais que você conhece, ou o ocultismo que alguém falou para você. As maiores trevas que existem é a ausência de uma mente sem conhecimento. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, que jazia ali em trevas, trevas. Aí vamos lá. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Quem lembra, completa aí por favor. E disse Deus, haja luz. Haja luz. E o texto corresponde. E houve, vamos só no 2 e 3 e eu vou para o 19. O Espírito que pairava sobre as águas era o Espírito de Deus. Duas verdades. Primeira, não há trevas densas que Deus não tenha liberdade para entrar onde Ele quiser. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu para que eu tenha obrigação de retribuir-lhe? Tudo que está debaixo do céu é meu. Jó vai falar sobre o que são as trevas para Deus. Ele diz assim: se eu colocar a minha cama lá no alto, aonde eu vejo o sol nascer, ali tu estás. Mas se eu decidir colocar ela no abismo mais profundo, aonde a luz não entra e só existem trevas, ali tu também estás. Ali tu também me vês. Senhor, por que tu me vês? Ele diz, porque para ti a luz e as trevas aos teus olhos são exatamente a mesma coisa. Deus consegue ver tudo que existe, tudo que há, independente de onde está. E por que a gente está falando isso aqui? Para você entender que não tem lugar que Deus não entre, não tem lugar que Deus não possa, não existe coisa que Deus não faça. Não é o espírito das trevas governando sobre as trevas, é o Espírito de Deus pairando aonde havia trevas. Agora veja, o Espírito que está se movendo, ele não está parado não. O Espírito está se movendo, e o Espírito que está se movendo é o Espírito de Deus. Fica com preguiça não, que Vingadores foi mais de 2 horas e você não levantou para ir embora. Bota essa mente para funcionar. O Espírito de Deus está se movendo. Ele está parado? Ele está se? Agora vamos lá. O Espírito que está se movendo é o Espírito de Deus, mas ele não está fazendo nada. Está havendo transformação? Realização de alguma coisa? Manifestação da criatividade de Deus? Exercício do seu poder? Nada. É o Espírito de Deus, ele está se movendo, mas não está fazendo? Guarda isso. Porque o princípio pelo qual Deus manda você se mover é o mesmo princípio pelo qual ele se move. Você não vai encontrar outra pessoa que haja com tamanha coerência. Vamos falar a verdade. Deus poderia fazer existir tudo que existe e há sem manifestar a sua palavra, sim ou não? Sim ou não? Se Deus só pensasse, ele poderia fazer existir tudo que há? Se ele só quisesse, poderia fazer existir tudo que há? Sem manifestar a palavra alguma, sim ou não? Mas o princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se move. É muita coerência. Ele poderia fazer diferente, mas ele está ensinando o tempo todo. Ele está lecionando o tempo todo. Ele não quer ser bem-sucedido apenas nos seus feitos. Ele quer que você e eu entendamos pela qual forma ele se move, para que possamos repetir o método e assim ele possa continuar manifestando o seu poder. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus só se manifestou e só houve criação de mundo depois da manifestação da sua palavra. Antes da palavra Deus não criou nada. Antes da palavra Deus não manifesta nada. Antes da palavra Deus se move, mas não realiza. Antes da palavra ele está presente, mas não se manifesta. Antes da palavra ele já é o que é, mas não faz. Porque ele só reage e age e se move pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e o que houve? Bora, disse Deus, haja luz, e o que houve? Então o meio pelo qual ele se move é também o meio pelo qual ele opera. Ele só opera pelo poder da sua? Ele só opera pelo poder da sua? E se eu te disser que tu não precisa de nem 10% do que tu acha que precisa? Para
poder sair daqui hoje e viver em 5 meses que falta para terminar o ano, o que você não viveu nem em 5 anos da tua história. Apenas você precisa estar debaixo de uma palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, eu quero que você faça, quem está do teu lado, entender do lado de quem ela ou ele sentou, tá bom? Eu conto 1, o tecladista e o baterista já pode vir vindo comigo, tá bom? Se tiver um órgão assim, tipo daquelas igrejas americanas, daqueles irmãos que dá lugar assim, que hoje eu vou dar lugar assim. Aí quando você perceber que eu estou tomada, o que me toma, te toma também. E o baterista a mesma coisa. Se o guitarrista quiser também, se o baixista quiser fazer dum-dum-dum na hora, fica à vontade. Aquele que habita em meio aos louvores se manifesta por cordas, teclas. Mas é só na hora que você vê que Deus tomou. Não tomou, você segura. Disse Deus, haja luz e houve luz. Se moveu pelo poder da sua palavra. Então o que move a mão de Deus? A sua? A sua? Camila, Deus opera por outro meio. Eu percebo o quão na dúvida a gente fica. Olhando, pensando, eu acho que. E só para não ter eu acho, você vai ver que ele só se move pelo poder da sua palavra. Ele está ali, só manifesta poder depois que manifesta a sua. E disse Deus, ou seja, só quando o verbo se manifesta é que o poder se manifesta. Quando o verbo se manifesta, a luz se manifesta. Quando o verbo se... Aí o autor da carta aos Hebreus vai escrever e dizer assim: porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Eu vou contar de 1 a 3. E no 3 você vai me ajudar a fazer essa pessoa entender o que ela tem à disposição dela. E Deus hoje vai sacudir ela para fazê-la entender por que ela não está usando. Gente, isso aqui não é só um livro. Ô, gente. Me faça uma gentileza. Bata bem firme o pé no seu chão e veja se é sólido o suficiente. Você está sentindo segurança? Maravilha. A cobertura que está sobre a nossa cabeça. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque estamos debaixo de uma. Mas se o pastor Bauer cismar de fazer uma obra, se ele chamar uma empreiteira, em menos de 24 horas ela abre um buraco nesse chão e arrebenta com essa laje. Traz lá aqueles guindastes com bola de ferro, em menos de 24 horas, se quiser. O chão que hoje parece seguro é removido dos nossos pés. O teto que hoje parece uma cobertura muito sólida é removido de sobre as nossas cabeças. E a palavra de Deus é tão fiel sobre isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Camila, eu ainda não estou entendendo. Deus está dizendo, por que tu caminhas com mais segurança nesse chão que hoje é e amanhã não é? Por que tu olhas para essa cobertura e entrega para ela mais crédito do que o arquiteto do universo? Ele está dizendo para mim e para você, tu não precisa de tudo que tu acha que precisa. Tu só precisa dormir e acordar debaixo da palavra que eu te entreguei. E ela será o suficiente para trazer chão aonde não tem chão, para trazer luz aonde estava em trevas, para trazer porta onde não tinha parede, para trazer cura onde o diagnóstico e o laudo do médico era de derrota. O Senhor está dizendo, por que tu confia em carro? Por que tu confia em cavalos? Faça como Davi, o maior rei que Israel já viu. Ele disse, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A palavra de Deus é tão poderosa que quando ele lutou contra Golias, ele foi debaixo de uma palavra. E não foi Deus que mandou não, Aline. Ele se apossou da palavra, pastora Raquel. Deus nunca disse para Davi, vai contra Golias. Deus nunca disse, lute contra ele, não. Foi ele que foi, porque tomou posse de uma palavra. Ele disse, tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti.
E você vai dizer para ele ou para ela assim, ó: tu só precisa de uma palavra. Pera, Deus, não deixa esse crente achar que veio para uma noite de entretenimento gospel, não. Faça ele entender que tu colocou ele num alinhamento profético. Eu conto 2. Faça quem está do lado dela ou dele entender que ele não sentou do lado de um ser humano normal, mas ele assentou-se do lado de alguém que caminha por fé, que vive por fé, que prega por fé, adora por fé, se levanta por fé, trabalha por fé, educa por fé. Alguém que está debaixo da palavra. É 1, é 2. Quando eu disser 3, você vai pôr a mão e vai dizer: palavra é tudo que você precisa. É 1, é 2, é 3, vai. Palavra é tudo que você precisa. É tudo que você precisa. O dólar vai, o dólar vem. A palavra de Deus não. Governos vão, governos vêm. A palavra de Deus não. Empregos vão, empregos vêm. A palavra de Deus não. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? A sua palavra é a verdade. É escudo. É broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Eu ainda tenho mais 20 minutos de palavra. Santa dando glória aí. Orebacando, rebaraias. Rebaixaraba. Diga comigo, palavra! Diga palavra! Diga palavra! Palavra. É ela porque ela diz quem ele é. E quem ele é se revela através do que ela fala. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Irmãos, é uma questão de princípio. Vamos comigo. É uma questão de... nem Deus age sem antes manifestar a sua... Interessante que ele até se move. Desculpa, mas eu vou falar bem rasgado. Tem até mover. E eu posso falar, porque eu sou pentecostal até o tutano. Então tá nítido que eu não estou militando em causa própria. Mas tem até mover. O texto diz que o Espírito de Deus mas não executava, não transformava, não realizava nada sem que antes primeiro manifestasse a sua palavra. A palavra de Deus é tão forte que o que origina a fé é a palavra. Porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é palavra motivacional, é a palavra de... Logo eu não preciso sentir para manifestar a fé, eu só preciso manifestar a palavra do jeito que ela diz. A fé se garante. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diz: a fé se garante. Que é isso, Camila? Se tiver na palavra, ela se garante.
Eu te desafio, você que está com espanto noturno dentro de casa, que não consegue dormir de madrugada porque vê vulto, vê diabo, passando de cozinha para sala para quarto. Eu te desafio a romper em coragem e em fé pela palavra, abrindo o Salmo 91. Não é para deixar a Bíblia aberta, página amarelada não. É para dizer assim, pai, eu estou com tanto medo, que eu não dou conta nem de saber fazer essa oração, então eu vou ler. Aí você começa antes de ler dizendo assim, pai, em nome de Jesus, eu vou na tua palavra. Pega o corredor pelo qual o cão passou e vai atrás no vulto, dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não vai ficar, meu filho. Ó, posso te falar? Até se tiver legalidade. Nem que ele saia de madrugada e volte no outro dia, se tiver legalidade. Mas naquela hora ele não aguenta ficar, não. Porque manifesta a palavra. Então veja, tem até mover, e eu preciso falar essa verdade. Tem até mover, mas não realiza, não manifesta, não transforma, não executa nada, porque o princípio pelo qual Deus opera é também o meio pelo qual ele se move. Então, meu irmão, com todo respeito, eu amo mover, mas mover não traz palavra. Agora olha que diferença, mais palavra e um mover que transforma, que liberta, que aviva. Então normalmente não há falta de fé, o que há é falta de palavra. É a palavra que executa, é a palavra que manifesta. 2 Reis capítulo de número 4, aquela mulher sunamita, ela não creu na palavra do profeta, lembra? O marido era avançado em idade, ela não tinha filho. Aí o profeta disse assim para ela, no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não creu. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. A tua serva, ela achou que o que o homem estava falando era o quê? Ela não creu. Aí o texto diz, e no tempo determinado, conforme ele havia dito, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então responda para mim, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Agora eu te pergunto, ela teve fé para receber? Mas responda para mim com inteligência, não vem no emocional não. Ela recebeu ou não recebeu? Mas teve fé para receber? É conversa para outro dia, mas vale o parênteses. Sou eu que não tenho fé para receber? Ou é você que não tem autoridade para profetizar? Porque o que ela recebeu não dependeu da expectativa que ela botou na palavra. Porque a palavra que Deus botou na boca do profeta era tão verdadeira que Deus não contou com a fé dela para receber, contou com a ousadia, com a fé dele para profetizar. Quem está entendendo, diga amém. E eu já lancei essa palavra de propósito mesmo, que é para o povo procurar esses profetas que acham que pode profetizar a qualquer hora, qualquer lugar, do jeito que quiser, para poder chegar nele aí essa semana e falar para ele, ó, aquele negócio que tu profetizou lá, ó, não aconteceu nada não. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, mas você não teve fé para receber. Aí você diz, eu também acho que tu não tinha autoridade para profetizar. Porque Eliseu não condicionou ela a nada. É diferente. Por exemplo, Jesus disse, se credes. Aí sim condicionou, só vai ver quem? Mas na palavra dele, ele condicionou? Então aí, isso aqui é um nível de fé que só quem conhece muito Deus, ou seja, quem está muito dentro da, tem autoridade para fazer. Você quer ver? Aonde há manifestação de fé em Gênesis 1? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse? Eu creio. Quem foi que disse? Está ligado, Jeová? Algum anjo disse, amém, Deus. Não, disse Deus, haja luz e... Duas verdades, antes de haver fé, primeiro tem que haver, porque quem manifesta a fé é a... Agora, Camila, se não precisou de fé e houve manifestação de mundo, o que houve aqui? Primeiro, manifestação de palavra. Mas por quê? Eu preciso de fé para ver o que Deus fez. Veja, porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. E por que ainda assim eu creio? Porque ela não me dá o poder, não dá para, minha fé não dá a ele poder para fazer, mas ela me dá poder de... Então eu não creio para Deus ter poder de fazer. Eu creio para eu ganhar o poder de... É diferente. Agora, como pode todos, nessa noite aqui, estarem debaixo de uma mesma palavra, mas receberem proporções completamente diferentes de respostas e de manifestação? João 15, eu prometo que eu vou para o João 21. João 21 não demora isso tudo não. Ouça o que está escrito lá. Jesus disse assim, meu pai é um agricultor.
sou a videira, vocês são as varas. Vamos interpretar o texto. Quem é o agricultor? Quem é a videira? Quem são as varas? Aí ele disse: toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. E toda vara que estando em mim e dá fruto, essa qual? Essa qual? A que dá fruto. Eu podo para que ela dê. Mas toda vara que estando em mim e não dá fruto, essa eu e lanço no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vós, vem comigo, pedireis o que quiser e o meu Pai vai conceder. Ele vai fazer. Ele não vai se reunir, ele não vai pensar, ele vai fazer. Vamos junto. Se o agricultor é Deus, se a videira é Jesus, responda para mim, o problema está na agricultura? O problema está na videira? Agora veja, ambas as varas, as que dão fruto e as que não dão frutos, todas elas estão na mesma, sendo cuidadas pelo mesmo agricultor. Então explica para mim, como é que recebendo a mesma água, a mesma instrução, na mesma terra, sendo cuidadas pelo mesmo agricultor, explica como é que uma parte dá fruto e a outra não dá fruto, se todas estão recebendo de maneira igualitária. Ele dá a dica, ele deixa claro. O que ele diz? A frutificação não vem porque vocês estão em mim. Porque todas as varas estão. Mas por que só uma parte frutifica? Ele diz, porque não é sobre vocês estarem em mim, é sobre o quanto eu vejo. Eu me vejo, hein? Então, se vós permanecerdes em, até aí ok, sim ou não? Todas estão nele, sim ou não? Mas ele se vê em todas? Aqui não dá fruto, está nele, mas ele está nela? Não, o que ele está dizendo? Eu te alimento, eu te dou, mas não consigo ver em você captação para pegar de mim. Então veja, ele está dizendo, se vós estiverdes, hein? E as minhas palavras está de verbo de tempo. Vocês estão tendo oportunidade igualitária de permanecer. Mas só vai permanecer, ou melhor, só vai frutificar quem Volta para Marcos dizer, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em... Perdão, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz siga-me. Portanto vos digo, qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perder por amor de mim já, pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, em troca disso perder a sua alma. Vamos resumir o texto? Ele está dizendo, vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Aguenta o quê? Os critérios que eu estabeleci na minha palavra. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Nós temos uma grande quantidade de pessoas aqui, vou falar bem rasgado, não se ofenda. Não é difícil que todas em algum momento do culto tenham sentido Deus. Até as que estão em pecado, Camila, até as que estão em pecado. Até as que estão em adultério, Camila, até as que estão em adultério. Até as que estão em fornicação, Camila, até as que estão em fornicação. Até as que vieram com um bagulho de 12 gramas no bolso para distribuir depois do culto, até elas. Não é difícil que em algum momento num culto como esse, elas tenham sentido Deus e talvez tenham até chorado. Não é difícil que em algum momento elas tenham se quebrantado e tenham sentido Deus. Não é difícil que em algum momento, depois de ouvirem o que ouviram, sejam capazes de reproduzir alguma coisa que ouviram. Não é difícil. Não é difícil que elas toquem outras pessoas através do que elas ouviram ou sentiram hoje aqui. Mas isso em nada diz respeito à salvação delas. Não é sobre estar, não é sobre sentir, é sobre as varas que não dão fruto são as varas que estão, mas não permanecem. Então o que Jesus está dizendo? Vocês me sentem de muitas formas, mas eu só me identifico com vocês de uma forma. Que forma? Só pela minha palavra. Então eu vou rasgar o romance aqui agora. Desculpa, mas eu não vim fazer novela, eu vim pregar a Bíblia. Irmão, pode chorar quantas lágrimas quiser.
Pode ser do... Oh. Ah. Desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos vai ser cortado e vai lançar no fogo. Porque não é sobre sentir, é sobre ele ver e se identificar através de você pela única forma que ele corresponde. Qual, Camila? Pelo poder da sua. Se ele não ver em você manifestação vívida da sua palavra, ele não se identifica em você. Você não corresponde com ele. Logo, ele não intermedia a sua conversa com Deus. Vou falar mais rasgado ainda. Quem não gostou, é só não dar glória. Coma menos. Deus ouve todas as orações, sim ou não? Mas ele atende todas as orações. Vamos para a Bíblia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes. Ele botou critério no pedido? É o que quiser. O que ele está dizendo? Vai ser atendido. Por quê? Porque se eu estiver em você, eu sei que você só vai orar a minha palavra. Você só vai pedir o que for para a glória do meu. E toda vez que você agir assim, meu pai não pensa para te responder. Meu pai responde na... Tem uma frase muito bonita que diz assim, ó. As orações não são poderosas por causa de quem faz. Elas são poderosas por causa de quem ouve. É bonito ou não é? Mas tem que ter mais do que beleza numa frase. Se ela fosse suficiente, Tiago não escreveria a oração de um justo. Se a oração não é poderosa só por causa de quem faz, mas principalmente por causa de quem ouve, pede qualquer Zé para orar por você. Mas é o que você faz? Vamos falar a verdade. É o que você faz? Quanto mais você vê que a pessoa tem ligação com Deus, é a fila da oração dela que tu quer receber. Estou mentindo? Vamos falar a verdade. Quem é que nunca se demorou mais numa filinha porque queria ser orada pela fulana Y? E os obreiros mandando vir para as outras. E elas engarrafando aqui, ó, fila da Y. Estou mentindo? Não, eu quero essa daqui. Porque você sabe que não é só poderosa por causa de quem ouve, mas ela ganha efetividade por causa de quem faz. Decalavassura. Vamos rasgar mais um pouquinho? Você ora todo dia, mas hoje Deus nos trouxe aqui nessa festividade de 30 anos para dizer, ao longo desse tempo, eu não quero apenas que você me diga quantas orações você fez, eu quero que você me responda quantas eu respondi. Porque isso vai determinar como você tem caminhado na minha presença. A pergunta não é se Deus te ouviu, a pergunta é quantas vezes Deus te atendeu. Porque o que determina o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus não é o poder que nós, quanto varas, temos de falar com Ele, mas é o poder dele, quanto videira, tem de responder frutos na vara. E de que forma isso acontece? Somente pelo poder da sua palavra. Camila, eu já estou cansada, dá para encerrar? Não. A gente quer mover. E o Senhor está dizendo, o que vai virar teu ano é palavra. Eu tenho algo de Deus aqui, eu vou liberar. Deus está dizendo, quando você entender a palavra que eu liberei sobre a sua vida, tu não espera mais 31 de dezembro para virar o ano. Teu ano vira ainda no mês de julho. Palavra cansa. Conhecimento cansa. Ficar sentado ouvindo um pregador falar sozinho, cansa. Só que é nesse enfado que a alma é disciplinada. É nesse enfado que você diz à sua alma, ei, a partir de hoje você não manda nada. Quem manda é a disciplina da palavra, é a doutrina da palavra, é a vontade de Deus. Expressa em sua palavra. Quando você entende isso, irmão,
Quando você entende isso, você não deixa mais sentimento governar a sua vida. Quem governa a sua vida é a palavra. Você não deixa mais ninguém comandar a sua vida. Quem comanda a sua vida é a palavra. Ezequiel profetizou conforme o Senhor deu ordem. E houve um grande ruído e um barulho forte naquele vale. E cada osso se uniu ao seu osso. Ezequiel 37. O que ele estava sentindo, Camila? Fé? Duvido. No meio de um vale escuro, cheio de crânio, fêmur. Para mim, o que ele sentia era pavor. Só que ele disse, profetizei como se me deu ordem. Por quê? Ele não foi lá porque ele queria. Ele tomou pela mão, me levou e me deixou lá. Agora só resta falar o que ele manda. Então profetiza, filho do homem. E ele começou a profetizar? Não, ele ficava esperando Deus falar. Diga-lhe assim, filho do homem, vento dos quatro cantos. Aí ele repetia, vento dos quatro cantos. Sopra sobre este vale, sopra sobre este vale. Eu tenho para mim que ele só começou a sentir alguma coisa de bom quando o texto diz que começou a se ouvir um barulho. Aí é aquela mistura de Deus me livre com quem me dera. Tá acontecendo alguma coisa, mas você imagina, se já dá medo num vale com ossos, imagina um monte de ossos se mexendo e se levantando. E ele foi profetizando conforme deu ordem. Qual foi o sonho que ele teve? Nenhum. Camila, é uma visão que Deus deu. Uma palavra que ele profetizou sem vontade. Por que você diz sem vontade? Porque não há manifestação de vontade própria no meio de um vale. O que há é manifestação de uma palavra que me empurra para fazer o que eu creio. E aí ele viu um poderoso exército se levantar naquela visão que apontava para Israel. Sabe qual é o seu problema? Você espera sentir para profetizar. Profeta de verdade não precisa de arrepio, só precisa de palavra. Repete a palavra, reproduz a palavra e ela será o suficiente. João 21, e a gente vai encerrar agora. Na crucificação de Jesus, que está ali somente para cumprir o plano original, que é a palavra da sua entrega para a salvação de todos os homens. O texto diz que João está vendo, João é testemunho ocular. Tudo que ele escreveu aqui, ele está dizendo, eu vi e estou escrevendo para que vocês creiam. Porque o que eu vi é que o testemunho dele é verdadeiro. Ou seja, o que eu vi é que tudo que diziam sobre ele era verdade. O que é que você viu, João? Está apavorado no Calvário, arrebentando o seu herói. Imagina você fechar seu CNPJ para seguir um homem. Porque vê ele levantar paralítico, vê ele curar coxo, vê ele fazer cegos verem. E agora esse homem frágil e vulnerável, cheio de hematoma, inchado, com o rosto lavado de sangue, preso por pregos. Que vulnerabilidade. Até João, em algum momento, sem dúvida, pensou, será que é ele tudo isso mesmo? Porque ele está ali. Só que maior poder você expressa, não quando você executa, mas quando podendo você segura. Porque tem muita gente que expressa poder, mas só tem poder de verdade quem expressa controle. Pastor Cote tem uma palavra impressionante, ele diz, quem não tem domínio próprio, tem certamente demônio próprio. Então Jesus tem poder para acabar com aquilo tudo, mas ele não acaba. Ele deixa claro para Pilatos, Pilatos, minha vida ninguém toma, minha vida eu dou, eu entrego. Ou seja, eu estou aqui para cumprir a palavra, e vou cumprir. Tá, ele entrega e João está vendo, aí João diz assim, eu vi, os soldados pegaram capa, túnica, rasgaram, lançaram sortes. João podia ter pensado, que falência, que desgraça, que vergonha, acabou-se tudo. Aí ele diz assim, mas enquanto eu vi que os soldados fizeram isto, ele diz isto, quem fizeram foi, vituperaram, vergonha, rasgaram veste, olha isso aqui. Ele diz, mas eu vi que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por Isaías. A escritura, ou seja, a palavra que estava sobre o Filho de Deus, dizia sobre ele, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram. Agora vem aqui para o contraponto. Ele diz, quem fez isso foram os? Quem fez isso foram os? Só que ele respalda, ele diz, só fizeram. Porque a palavra dizia que isso tinha que acontecer. O carnal não tem discernimento da palavra.
O homem natural no Calvário, essa hora, já estava pegando pau para poder arrebentar. Não foi o que Pedro fez com Malco? Não discerniu a palavra, pegou espada, nunca foi guerreiro. Você acha que ele mirou na orelha? Ele mirou no pescoço. A sorte é que ele era tão ruim que pegou na orelha. É sério. Imagina Jesus catando a orelha, acabou de mandar botar a espada na bainha, colocando a orelha do Malco no lugar. Veja isso aqui. João tem discernimento, por quê? Porque nos 9 aos 12 anos de idade, o judeu já tem que aprender a decorar as profecias messiânicas sem ajuda da Torá, sem ajuda de auxílio de textos e dos profetas maiores. Pela misericórdia do Senhor, estivemos lá em Israel e eu estava vendo a entrega de 12 anos dos meninos aos pais e eles citam Isaías. E é a coisa mais linda, as mães por cima do muro, porque o homem fica de um lado, a mulher fica do outro, e as mães olhando ali por cima e os meninos recitando o texto messiânico. Pense, se essa cultura se preserva até o dia de hoje, imagine naqueles dias. O que você está dizendo, Camila? João tem de cor esta palavra. João sabe do sacrifício do Calvário pela palavra. João tem os textos de Isaías na mente, sem o auxílio de nenhuma escritura. Quando você disciplina a sua mente, ela reage mais forte do que as emoções do seu coração. Ele poderia naquela hora estar traumatizado, perturbado, dizendo: eu vou arrebentar todo mundo, ou eu vou ficar deprimido, porque o cenário é de derrota. Mas o discernimento que ele tem da palavra é que os soldados só estão fazendo isso, abre aspas, porque a palavra está mandando. E ele não está errado não, porque tu já parou para perceber? Enquanto Jesus está sendo crucificado, ele diz assim: pai, pode ler o texto em João 19, ele diz assim: pai, te peço, não lhes impute este. Os outros o Senhor pesa na balança do sangue, da salvação que ele vai derramar. Agora ele diz: pai, eu te peço, ele fala isso para esses soldados, perdoa-lhes este, porque eles... Mas João sabia ou não sabia? Jesus sabia ou não sabia? Para de arrumar confusão com os outros, quem tem que saber o que tem sobre a sua vida é você. Para de fazer print de WhatsApp e bater boca. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Vou falar rasgado, todo mundo vai entender. Deus está dizendo: quando você sabe o que tem sobre a sua vida, inimigo vira funcionário. Não. Você não entendeu ainda não. Pega na mão de alguém aí. É a primeira vez que eu estou te pedindo para fazer isso. Agarra a mão dessa pessoa. Segura a mão dela com vontade. Agarra a mão dela. Sacode ele, sacode ela. E diga assim: como vão? Teusini. Diga: desculpa, teus funcionários estão falando mal de você direitinho, estão te perseguindo direitinho, porque quem está debaixo da palavra, até quando o inimigo trabalha, ele coopera, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o bem, para o bem. Essa perseguição vai ser para o teu bem. Essa vergonha vai ser para o teu bem. Esse levante vai cooperar para o teu bem. Olha para tua irmã aí e diga para ela: chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Ele te preparou para essa hora. Te revestiu para essa hora. Te preparou para este tempo. Tem coisas que você está esperando acontecer há muito tempo. Olha para mim e acredite, as coisas que você está esperando acontecer há muito tempo não vão acontecer como você está imaginando. Elas acontecem dentro de um cenário totalmente contrário. Vamos lá. Para o inferno, a crucificação é um dia de alegria, sim ou não? E para o céu também. Em que contexto? Eles sabem que quem está morrendo hoje, daqui a 3 dias... Porque a palavra que começou dividindo veste, lançando sorte sobre a túnica, é a mesma palavra que garante que ao terceiro dia ele... Você só precisa ter paciência para discernir os tempos. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: enquanto você achar que essa perseguição não tem motivo, que essa fofoca foi infundada, você vai ficar perturbado nesse cenário. Quem tem palavra governa no meio da crise. Quem tem palavra vê o outro trazendo o levante, dizendo assim: menina, tu precisa ver, rapaz,
tu tem que, olha, vou te mandar o áudio do que ele falou de você. Você tem que dizer, não manda não, diz que eu mandei um abraço e agradeço por tudo. Abre a sua boca comigo e diga assim, primeiro eles fazem. Presta atenção, quando você está debaixo de uma palavra, as primeiras pessoas que Deus usa para cumprir são aquelas que são contrárias a você. Por quê? Porque elas são as mais vulneráveis para fazer cumprir o que um amigo jamais faria. Por isso Jesus diz, Pai, perdoa-lhes este pecado. Porque estes aí, eles não estão fazendo porque são ruins, não. Eles estão fazendo para cumprir a que o Senhor derramou sobre mim. Por que José perdoa seus irmãos? Porque ele entende que tudo o que eles fizeram culminou para aquele momento. Ele diz, irmãos, os irmãos estão desesperados, pensando que vão ser decapitados. Ele diz, irmãos, fiquem tranquilos. Vai ver, foi para isso. Esté desesperada, tio, será que vamos morrer? Estou parafraseando. Ele diz, ô Esté, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aí dentro? Olha para mim. Quer atribuir a coincidência? Vai tomar muito remedinho debaixo da língua. Agora, tua vida está debaixo da... Agradeça por tudo. Primeiro eles fazem. Depois Jesus faz. Por quê? Porque quem sabe a palavra que tem, recebe um nível de autonomia para acelerar o processo. Olha o que o texto diz. Vendo Jesus que tudo já havia cumprido, só faltava uma coisa para consumar a palavra. O quê? Beber o vinagre. Aí vamos lá. A veste eles rasgam. A túnica eles lançam sorte. Como é que eu vou fazer esse vinagre chegar aqui? Eu acho lindo. Quem tem palavra não anda de ré. Anda na marcha. Jesus não ficou esperando um jeito de fazer eles levarem o vinagre. O que ele ficou foi planejando um jeito de fazer cumprir o que ele sabia que faltava acontecer. Crente que não tem medo da prova, ou até o que tem medo, ele não foge. Ele diz assim, Jesus, faz eu passar logo de uma vez tudo que eu tenho para passar. Olha aqui para mim, para de dar marcha ré no que você está passando. Fala para Jesus, Jesus, eu não quero parcelar não, eu quero é agora. Manda tudo agora. Humilhação agora, você tem que ser igual Davi. Quando vê o vizinho te tacando pedra e alguém que é amigo tentar te defender, você diz, não me defende não. Não quero ninguém na internet brigando por mim. Se falou para deixa castigar. Deixa falar, deixa. Olha para quem está do teu lado e diz, não me defende não. Deixa. Ele vendo que só faltava uma coisa, ele pensou. E disse Jesus, tenho sede. Ó, ele disse, só para cumprir, presta atenção. Ele tinha de fato sede, sim ou não? Mas se ele sabe qual é a palavra que está sobre ele, ele sabe que vão dar vinagre, sim ou não? Sim ou não? Então ele não disse, me dá água. Se ele sabe qual é a palavra, ele ganha tempo. Ele disse, tenho? Porque ele sabia que se ele se movesse pela palavra e não por necessidade, a palavra ia adiantá-lo. Não, você não entendeu. Quando chegar a hora de você cumprir, não cumpra por necessidade, porque senão a humilhação aumenta. Cumpra por palavra. Camila, ainda não entendi. Vou te falar. Tu aguenta ser apedrejado, tu aguenta ser chicoteado, mas o processo está parado porque tu não aguenta um gole de vinagre. Vou falar a verdade. Você aguenta o que fazem contigo do lado de fora. Difícil é engolir o amargo do lado de dentro. Vou falar rasgado. Você supera a traição, superou queda, venceu o câncer, tantas coisas que te acometeram do lado de fora. Mas para pedir perdão para ofensor, isso não desce. Você não aguenta. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é ótimo no chicote, arrebenta no prego. Mas por causa de um pouquinho de vinagre, tu te contorce todo. Pois foi fulano que me ofendeu. Ele que venha. Só que, de quem não tem palavra, Jesus não espera. Mas de você, ele está te dando autonomia para acelerar o processo. Olhe para a vida de um crente que sabe qual é a palavra de Deus na vida dele. E veja se ele fica esperando os outros virem pedir perdão para ele. Quando tu está num processo e alguém te faz alguma coisa, você quer dar andamento à tua vida. Se tu percebe que está tendo desavença, tu chega para a pessoa. Você mesmo chega para ela e diz assim, olha, tu sabe que tu não fez nada, mas tu diz assim, olha,
Eu percebi que você ficou magoado, eu vim aqui te pedir perdão. Só pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa olhar para você e falar, está perdoado. Ou às vezes ela se quebranta do outro lado e diz, não, olha, me perdoa também. Deus está dizendo aqui, ó, tu aguenta bofetada, tu é de guerra, tu levanta cedo, tu aguenta metrô, Pavuna, Central do Brasil. Mas o vinagre tu não toma. Posso te falar? Na maioria das vezes, a consumação do processo não fecha. Não porque não temos palavras, mas porque não estamos dispostos a cumprir a parte que nos cabe. Jesus não esperou ninguém chegar com vinagre na boca dele do nada, não. Ele criou uma situação e ele disse, tenho sede. Pregaram o vinagre e botaram na boca dele. Aí quando ele experimentou o vinagre, ele disse, está consumado. Tendo dito isso, entregou seu espírito. O que é isso? Liberdade. Acabou, consumado. Fiz tudo que o Pai queria. Agora é só esperar 3 dias. Olha para mim. E se eu te disser que o processo que você quer fechar está na tua mão? Faz assim para o teu irmão e diz assim para ele, acelera isso aí. Liga para quem tem que ligar, abraça quem tem que abraçar. Pede perdão para quem tem que te pedir. Meu irmão, desce diante de quem tiver que descer. O que é um vinagre para quem já foi todo... Tu já foi todo ralado, o que é o vinagre? Olha para quem está do teu lado e diz, toma logo. Desce logo, pede perdão logo. Se arrepende logo, se quebranta logo. O que é um ralado para quem já está todo quebrado? Completa essa obra, te humilha. Entregou o Espírito e foi livre. Então veja, primeiro eles fazem, depois ele faz. E por último, a palavra faz sozinha. Porque ela é viva e eficaz. Jesus está morto, vem comigo, Jesus está? Morto se defende? Morto responde? Morto reage? Jesus está? Aí João disse, ninguém me contou não, eu vi. Vieram 2 homens. Arrebentaram com o da direita e o da esquerda. Mas vindo sobre ele, não puderam. Está dizendo que não quiseram? Está dizendo que não? Aí João se lembra de novo. Porque sobre ele havia uma que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser... Paulo escreve a carta aos Coríntios e ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo. Vem comigo, o corpo de Cristo. Bateram nele sim ou não? Cuspiram nele sim ou não? Envergonharam ele sim ou não? Desnudaram ele sim ou não? Mas quebraram ele? Paulo está dizendo que nós somos o quê? A igreja é o quê? Bateram nele sim ou não? Cospem nela sim ou não? Castigam ela sim ou não? Humilham ela sim ou não? Envergonham ela sim ou não? Mas sabe por que 30 anos e ela está aqui? Porque quebrar ninguém quebra. Ninguém quebra. Eu chorava sem parar enquanto cantavam A Igreja Vem. Porque eu me lembrava de tudo que ela viveu. Coliseu, cera, leão, fogo, caldeira, rasgados, presos. Pode humilhar, pode zombar, pode se levantar reinos e governos. Vai botando a bolsa na cadeira, só quem é corpo de Cristo. E vai ficando de pé, dizendo quebrar não quebra. Quebrar não quebra. Podem fazer obras, lançar encantamentos, mas quebrar ninguém quebra. Quebrar ninguém quebra. Podem instaurar leis, podem perseguir legislativo, executivo, judiciário, mas quebrar ninguém quebra. Fecha o corredor, dá a mão para alguém aí e diga, quebrar não quebra. Quebrar não quebra. Tua família está debaixo de palavra, não vai quebrar. Teu ministério está debaixo de palavra, não vai quebrar. Tua casa está debaixo de palavra, não vai quebrar. Sacode essa pessoa e diga para ela, não vai quebrar. Vão bater, mas não vai quebrar. Vão perseguir, mas não vai quebrar.
Quem trouxe Bíblia, pega a Bíblia. Camila, minha Bíblia está aqui no meu aplicativo. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar. Se não fosse assim, quando o Talibã voltou ao Afeganistão, as mulheres não haveriam sido decapitadas na praça por terem o aplicativo da Bíblia nos seus celulares. Isso é porque a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar. Então entenda o que eu vou dizer agora. Andar com a Bíblia na rua aqui no Brasil, mesmo tendo a liberdade de tê-la no aplicativo, é poder dizer, enquanto pudermos dizer, que nós temos o livro, não só no coração, mas também em mãos. Isso é um privilégio. Estou falando isso aqui para numa próxima oportunidade que você sair de casa, não deixe de sair sem a sua Bíblia. Quando você for para o seu trabalho, bota ela na mochila. Cabe tanta coisa lá, por que não cabe a Bíblia? Eu sou do tempo que crente andava com Bíblia para tudo que é lugar. Isso é um privilégio, irmãos. Tá? É só uma dica, não é uma advertência não. Porque como eu já disse, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar. Mas é uma dica. Sabe por quê? Se isso aqui fosse só um livro, quando a gente fosse para o outro lado da Palestina, a gente não tinha que tirar ele da bolsa. Mas quando você vai lá para a parte do muro, que vai passar no raio-x, não pode ter Bíblia dentro da bolsa. Se isso aqui fosse só um livro, ele entrava tranquilamente na China. Engraçado que o Pequeno Príncipe entra lá de boa. É um livro. E alguém diz, isso aqui é só um livro. Se fosse só um livro, é a Coreia do Norte? Que é. A gente levaria carros e carros à Coreia do Norte. Mas esse livro aqui não pode entrar na Coreia do Norte, não. Esse livro aqui não entra no Afeganistão, não. Aí você quer olhar para isso e dizer, é só um livro? Se isto aqui fosse só um livro, Adolf Hitler não teria feito questão de, na ordem de destruição de museus e bibliotecas, ter como cabeça de destruição para ser queimado. Está aqui meu amigo professor de história que não me deixa mentir. Fazer com que a Bíblia fosse o primeiro livro a ser achado para ser destruído. Então olha bem para ela e diga, isso não é só um livro. Diga assim, aqui está o livro. Rui Barbosa nem era crente assim, fervoroso que nem eu e você. E perguntaram para ele, numa biblioteca onde você poria a Bíblia? E ele disse, aonde quiserem. Mas ele não falou por desdém, ele completou a frase e disse, porque se colocarem ela embaixo de todos os livros, ela será a base de tudo que existe. Se colocarem ela no meio, ela será o centro de tudo que existe. E se colocarem ela no topo, ela será a coroa de tudo que foi feito. Ela é quem é, porque ela fala sobre quem ele é. Eu conheço gente que não tem a terceira série, mas por ter seguido esse livro, os filhos têm faculdade. Eu conheço gente que abria no culto esse livro de cabeça para baixo porque não foi alfabetizado. Mas falava de cor as palavras que guardava no coração enquanto alguém lia. E demônios batiam em retirada. Olha de novo e diga, não é só um livro. É o livro. Quando uma igreja entra num lugar, a gente fala uma coisa e faz. Deve estar por aqui em algum lugar. A gente faz uma cerimônia chamada pedra fundamental. A gente acha um lugar. A maioria das denominações fazem isso. E a gente coloca a Bíblia lá dentro. Imperadores poderosos tremem diante desse livro. Por que a igreja está perseguida como nunca nessa última hora? Veja, se continuarmos congregando
mas lermos outro livro, ninguém nos persegue. Se falarmos de qualquer outra história na hora do culto, ninguém vai falar. O problema é sobre o que está escrito aqui. Eles querem traduzir, eles querem atualizar, eles querem mudar. Você sabe por quê? Porque as palavras daqui são palavras de vida. Jesus disse que só quem está em trevas não aguenta essa luz, porque suas obras são mais. Você que trouxe Bíblia, traga ela para perto do seu peito. Você que não trouxe, traga a sua mão para perto do seu peito. E imagine o exemplar da Bíblia aí. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É tempo de muita seriedade com a palavra, igreja. É tempo de se aproximar como nunca da palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Comece a fazer um compromisso de ler a Bíblia. Peça isso ao Espírito Santo nessa noite. Comece a falar com Ele. Ore em nome de Jesus ao Espírito Santo. Comece a falar com Ele. Espírito Santo, me ajuda a me interessar. Aumenta a minha noção de responsabilidade. Eu preciso meditar no texto sagrado, eu preciso conhecer. Comece a pedir isso, comece a pedir isso. Senhor, a tua palavra diz que se o Senhor não abreviasse o tempo, até os escolhidos seriam enganados. Abre a mente do teu povo, aumenta a nossa noção de responsabilidade, a nossa noção de compromisso. Não queremos terceirizar o conhecimento de quem tu és. Nos leva a ler, a conhecer, a orar a tua palavra, a cantar a tua palavra, a ministrar a tua palavra. Não queremos ser cortados e lançados no fogo. Queremos frutificar. Queremos discernir como João discerniu. Queremos fazer como Jesus fez. Quando mesmo depois de morto, João disse que viu e não lhe quebraram, porque sobre ele havia uma palavra. Quando vivemos a nossa vida para cumprir a tua palavra vive para se cumprir sobre nós. Mesmo quando não podemos mais reagir. Toma aqui nessa noite, agora no Ministério Rema, aqueles que não podem mais reagir, mas estão debaixo de uma palavra. Move a tua palavra aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se mova pela tua palavra, para a glória do teu nome. Nos leva a entender o quanto devemos amar e nos dedicar à tua palavra, porque a tua palavra é o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Quem concorda, diga.